Leitura e comentário do Crime e Castigo. Nós estamos no capítulo 6 da primeira parte do livro. Depois apresentou-se a Raskolnikov a ocasião de ficar sabendo de algum jeito por que mesmo o ambulante e a mulher haviam convidado Lizaveta à sua casa. A coisa era das mais simples e não tinha nada de especial. Família forasteira e empobrecida estava vendendo objetos, roupas e similares, tudo feminino. Como não era vantajoso vender no mercado, estava procurando negócio e Lizaveta fazia isso, cobrava comissão, vendia de casa em casa e tinha uma grande prática porque era honesta e sempre pedia o melhor preço. Se dava um preço era aquele e pronto. Era de falar pouco e, como já foi dito, cordata e assustadiça. Mas, nos últimos tempos, Raskolnikov se tornara supersticioso. Os vestígios da superstição ainda permaneceram nele muito tempo depois, de forma quase indelével. Mais tarde, ele esteve sempre inclinado a ver em tudo isso qualquer coisa de estranho, misterioso, a insinuar a presença de certas influências e coincidências especiais. Ainda no inverno, Pokoriev, um estudante conhecido seu, quando conversavam, dera-lhe assim o meio por acaso o endereço da velha Aliena Ivanovna, para a eventualidade de ele precisar empenhar alguma coisa. Durante muito tempo, ele não a procurou porque tinha suas aulas e acabava dando um jeito de se virar. Há coisa de 1 mês e meio, lembrara-se do endereço. Tinha 2 objetos que serviam para serem empenhados: um relógio de prata do pai e um anelzinho de ouro com 3 pedrinhas vermelhas que a mãe lhe havia dado de lembrança na despedida. Resolveu empenhar o anelzinho. Depois de encontrar a velha, logo que bateu com os olhos nela, ainda sem saber nada de especial ao seu respeito, sentiu uma aversão irresistível. Ainda sem saber, recebeu dela 2 notinhas e, a caminho de casa, entrou numa taberninha bem ruinzinha. Pediu chá, sentou-se e caiu em forte meditação. Uma ideia estranha lhe beliscava a cabeça como o pinto dentro do ovo e o ocupava muito, muito. Quase ao seu lado, a uma mesa pequena, estava um estudante inteiramente desconhecido de quem ele não se lembrava, e um oficial jovem. De repente, ouviu que o estudante falava ao oficial a respeito da usurária Aliena Ivanovna, viúva de um registrador de colégio, e lhe dava o endereço dela. Só isso já pareceu um tanto estranho a Raskolnikov. Acabava de chegar de lá e eis que ali falavam justamente dela. Claro que é um acaso, mas acontece que ele não está conseguindo se livrar de uma impressão bastante singular e agora é como se alguém ali resolvesse obsequiá-lo para lhe cair nas graças. Súbito, o estudante começa a comunicar ao companheiro detalhes vários sobre Aliena Ivanovna. Então, repare, Raskolnikov não tem nenhuma informação, a não ser, é claro, que ela faz penhoras, né? Ela empresta dinheiro. Ele sente uma determinada aversão por ela e alguma coisa começa ali beliscar o seu espírito, né? Ou, se a gente for para usar a imagem que está aqui, né? Como um pintinho dentro de um ovo.
repare o seguinte, continuando. Ela é excelente, diz ele. Com ela sempre se pode arranjar dinheiro. É rica como um Gid, né? Gid é um termo pejorativo para chamar um judeu, né? Seria um judeuzinho, né? Alguma coisa assim. Pode emprestar 5.000 de uma só vez e não dispensa um rublo de penhor. Ou seja, ela tem muito dinheiro, mas se você precisar penhorar alguma coisa de pouco valor, ela também está interessada. Muitos dos nossos colegas a procuram, só que é uma infame. E passou a contar o quanto ela é má, caprichosa, que basta alguém atrasar um dia o pagamento do penhor e adeus o objeto penhorado. Dá pelo objeto 4 vezes menos do que ele vale e cobra 5 e até 7% dos juros ao mês, etc. Por isso que ela é chamada de usurária, né? O estudante pôs-se a tagarelar e informou ainda que a velha tem uma irmã, Lisavieta, que ela, tão baixa e torpe, espanca a cada instante e mantém em absoluta escravidão como uma criança pequena, ao passo que Lisavieta é pelo menos 8 verchocs mais alta. Mas ela também é um fenômeno, gritou o estudante e deu uma gargalhada. Os dois passaram a falar de Lisavieta. O estudante falava dela com um prazer um tanto especial e não parava de rir, enquanto o oficial o ouvia com grande interesse e lhe pedia que mandasse essa Lisavieta à casa dele para consertar roupa branca. Roupa branca, né? Lembre-se, é a roupa de baixo, né? Naquele tempo. Raskolnikov não perdeu uma palavra e ficou a par de tudo. De uma vez, Lisavieta era irmã caçula, filhas de mães diferentes, da velha por parte de pai e já estava com 35 anos. Trabalhava para a irmã dia e noite, na casa fazia às vezes de cozinheira, de lavadeira e além disso costurava para fora e fazia até faxina e entregava tudo o que ganhava à irmã. Não ousava aceitar nenhuma encomenda e nenhum serviço sem permissão da velha. Esta já havia feito o seu testamento, o que era do conhecimento da própria Lisavieta, que não recebia um único centavo de herança, além dos móveis, cadeiras e etc. Todo o dinheiro estava destinado a um mosteiro na província de N, pelo repouso eterno da alma da velha. Lisavieta não era funcionária pública, mas uma espécie de mascate e moça terrivelmente desengolçada. Lisavieta não era funcionária pública, mas uma espécie de mascate e moça terrivelmente desengonçada. Muito alta, de pernas longas, como se fossem torcidas e sempre metida em gastos sapatos de couro de bode, mas se conservava asseada. Porém, o principal, que deixava o estudante admirado e o fazia rir, era o fato de que Lisavieta, a cada instante, aparecia grávida. Mas você não disse que ela é um monstro? Observou o oficial. Sim, é morena e igualzinha a um soldado travestido, mas saiba que de monstro não tem nada. Um rosto e uns olhos bondosos, muito mesmo. Uma prova, ela agrada muita gente, tão quietinha, dócil, calada, cordata com tudo. E o sorriso chega a ser até bem bonitinho. Bom, no próximo vídeo a gente continua. Eu gostaria de fazer algumas observações, né? A primeira observação na verdade, um exercício, uma primeira pergunta que eu vou deixar para o pessoal do clube responder ali no nosso grupo, que é a seguinte: essa história da Lisavieta a cada instante aparecer grávida, ela não vai aparecer mais em nenhum lugar do livro, nenhum lugar vai aparecer ela estando grávida, o que acontece, né, quando ela fica grávida. Então, eu proponho para você um exercício de imaginação, ok? Então, o que eu quero que você faça?
Imagine o que que acontece e conte o que você acha que acontece. O que acontece? Ela é maltratada pela irmã, pela aliena, a ponto de que ela acaba perdendo essas crianças, ela tem essas gestações e depois essas crianças são doadas, sei lá, algo, sei lá, ela aborta essas crianças, o que que acontece? Hã, então use sua imaginação em qualquer vestígio que você possa encontrar no livro para responder essa pergunta, né. A segunda pergunta que eu gostaria de propor é o seguinte: por que o narrador tenta nos convencer que isso que aconteceu é um acaso? Repare, nós tivemos uma coisa incrível no capítulo anterior, que é simplesmente ele passa no lado da irmã da velha que ele pretende matar, no momento em que ela está dando justamente a informação que ele precisa, numa praça com centenas de pessoas. E o narrador fala que é superstição de Raskolnikov. Aqui também, repare, ele sentiu uma aversão profunda pela velha, parece que já tem alguma ideia se desenvolvendo no espírito dele de que a velha merece morrer, né? Ou alguma proto-ideia disso, e de repente, do lado dele, do nada, alguém conversando especificamente sobre a velha e dando motivos para que ele. ah, Ua bom, levasse a ideia à frente, né, afinal de contas não só ela é uma velha desprezível para as outras pessoas, como ela oprime, em regime de escravidão, a pobre e cordata irmã dela, né. Então, por quê? O narrador eu marquei 3 passagens aqui, né. Logo no primeiro parágrafo: "A coisa era das mais simples e não tinha nada de especial". Depois, Raskolnikov se tornara supersticioso, pensando que existia algum poder por trás de tudo isso. Depois, claro que é um acaso, mas acontece que ele não está conseguindo se livrar da impressão bastante singular, etc, etc. Eh, bom, fica aí a pergunta por que que o narrador está tentando nos convencer, mas vamos responder junto essa pergunta, né? Parece que alguém está querendo fazer um favor para ele, né. E depois se tem o seguinte, hã, ele vê em tudo isso qualquer coisa de estranho, misterioso, como se certas influências e coincidências especiais estivessem em jogo ali. Bom, o que que a gente pode pensar? Alguém que deu um crime a uma pessoa de presente, né. Hã, não sabemos explicar por que que o narrador quer defender que isso é uma superstição, mas se nós pegarmos o ponto de vista de Raskolnikov, bom, não tem como não chamar isso de uma força maligna, sei lá, do diabo ou qualquer coisa assim, né. Bom, e um último ponto, perceba a malícia, né, nessa conversa dos dois, né. Poxa, ela tão quietinha, dócil, calada, cordata em tudo e sempre ela parece grávida. Então olha a vida sofrida de Elizaveta, provavelmente ela não digo que ela seja abusada no sentido de à força, né, ela não é exatamente estuprada, mas por ser tão bobinha e estar acostumada a tão obedecer, ela tem mais essa sina, mais esse sofrimento na vida dela, né. Então chega qualquer um, não estando minimamente interessada nela enquanto ser humano, usa ela, e ela não consegue dizer não, e depois de algum tempo aparece grávida, né. Vamos É interessante a gente ter a pobre da Lizaveta, em mente, até porque nós iremos descobrir o que irá acontecer com ela.